E aí, beleza? Se você está procurando ideias para melhorar o seu sound design, para deixar o seu sound design mais rico, você está no vídeo certo, porque hoje eu vou te trazer a melhor dica para você poder enriquecer o seu sound design e deixar o som do seu filme muito mais interessante. Então já aproveita, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações para você ficar sabendo de todo o conteúdo que eu vou postando, tá bom? A ideia dessa dica é muito simples, mas o resultado dela é muito bom, é muito potente. Pensa o seguinte, quando a gente faz um som para um filme, a tendência é a gente ser muito objetivo. Tem uma pessoa andando, coloca um passo. Tem uma pessoa abrindo uma porta, coloca uma porta. Uma arma, a gente põe o som da arma. A gente tende a ser muito objetivo na hora de fazer o sound design. E isso não é legal, porque a vida real não é tão objetiva assim. Os sons são muito mais ricos do que simplesmente você jogar uma amostra de som no determinado movimento que você quer sonorizar. Então, para não acontecer isso, a gente não seguir essa tendência de ser muito objetivo na hora de sonorizar, você tem que pensar em dois planos, no plano horizontal e no plano vertical. Já vou explicar para você. O plano horizontal é o plano do tempo, as coisas que acontecem ao longo do tempo, como se fosse a timeline do seu software de áudio. Então pensa que você vai sonorizar uma cena e nessa cena você tem um impacto, um soco, por exemplo. Então esse soco, vamos dizer que ele está no centro dessa timeline, ele está no centro desse eixo horizontal. Você coloca o som do soco naquele momento que você precisa colocar, mas coloca alguma coisa também antes e coloca alguma coisa depois também desse som. Ou seja, coloca um som antecipando o seu som principal e um outro som que seria a consequência desse som principal. Então, por exemplo, um soco, ele tem o push, né, do soco. Antes desse soco, você pode pôr um barulho de roupa. Então ele ficaria push. E depois desse soco, poderia ser a reação da pessoa que tomou o soco. Então ficaria push, né? Então, nesse exemplo bem grotesco que eu dei aqui, fazendo assim com a boca fica meio engraçado, mas se você tentar na prática, você vai ver que funciona muito bem. Porque esses três sons, eles acabam criando algo mais rico do que simplesmente um impacto seco de um soco. Além do eixo horizontal, a gente pensa também no eixo vertical. O eixo vertical, a gente vai pensar as frequências, então a gente vai usar aquela ideia meio intuitiva de que o mais agudo é mais alto e o mais grave é mais baixo, e o seu som, de novo, ele está ali no meio. Então o seu som vai ser o centro, né, das frequências e você vai colocar outro som mais agudo e um outro som mais grave. Aqui você vai enriquecer o seu sound design nesse eixo vertical, que é o eixo das frequências, e ele é diferente do que você fazer uma equalização, simplesmente puxar os agudos de um som só ou puxar os graves de um som só. Então, na mesma ideia do soco, você tem o seu soco que ele vai ser o nosso médio, né? Para baixo desse som, você pode pôr um som de subgrave, uma batida, pode até ser um som de uma explosão curta filtrada, algum trovão, alguma coisa mais grave do que esse soco. E mais para cima, você pode pôr algum som de um estralo, qualquer coisa que dê aquela ponta do agudo, que você vai poder trabalhar com os volumes desses três sons, ao invés de equalizar um som só. Então, nessa mescla de volumes, você vai conseguir fazer um som mais rico também no eixo vertical. Agora, o interessante disso é que você pode fazer esse trabalho do eixo vertical e do eixo horizontal em qualquer um desses sons. Então, imagina quase que um jogo da velha ali, né? Imagina um quadro de jogo da velha, você tem o seu som no meio, você tem um som antecipando e um som que vem depois dele. Você também tem um som mais agudo e um som mais grave. E você pode ter um som mais grave e um som mais agudo do som que vem antes e que vem depois. Assim você fica com uma gama de sons, uma gama de sonoridade tão grande que você só de mexer volumes ou às vezes mutar você começa do grave e parte lá para o agudo no antes e depois. Ou faz o contrário, você começa do agudo e vem para o grave, nessa ideia de antes e depois. Ou você faz todo o som cheio, né? Antes e depois, com graves, médios e agudos. Então, olha só o quanto de variação que você já criou só com um simples som de soco. Agora, reproduz isso para todos os sons que você for criar na sua sessão de áudio para vídeo. Imagina quanta riqueza, quanta complexidade sonora você vai conseguir atingir só com essa dica simples dos eixos horizontal e vertical para qualquer som que você for trabalhar. Legal? Gostou dessa dica? Então já curte, deixa o seu comentário aqui, me conta se foi útil para você, dá uma olhada no curso de áudio para vídeo, o link está aqui na descrição e aproveita, já faz a sua inscrição para você poder desenvolver todo o seu potencial de sound designer, tá legal? Então é isso aí, essa é a dica que eu queria dar para você hoje, espero que você tenha gostado, valeu e até o próximo vídeo.